pessoal! Hoje nós estamos aqui no episódio do programa Fala Flaviana, com duas presenças muito especiais, mães de alunos na nossa escola, que é a Vanessa e a Cíntia. Elas vão se apresentar um pouquinho para vocês. E hoje nós vamos tratar de um assunto que está muito em alta, mas já que faz muito tempo que a gente vem dialogando e nos preocupando. É algo que sempre deixa o nosso alerta ali muito ligado, que é a adolescência. Então, a gente vai conversar em cima do que se trouxe a minissérie Adolescência, né? Mas principalmente o que está por trás delas, né? O silêncio do adolescente, toda a situação, essa ausência, sinais que eles trazem, né? Como que a gente pode enxergar, como que a gente se posiciona como mães. Hoje nós estamos falando de mães para mães. É um encontro do Fala Flaviana com escola de pais, um pouco aqui, né? Mais enxuta, mas que estamos levando para vocês o que eu acredito que o que a gente sente, o que a gente viu depois daquela cena, daquela minissérie, eu acho que representa o que todos os pais aí, né, estão sentindo, estão em alerta. Então, primeiro eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Faço o convite para que outras mães também venham conversar comigo, para a gente poder dialogar e ajudar aí na educação dos nossos filhos. Então, eu vou pedir rapidinho para que a Cíntia se apresente, né? Conte quem é mãe de que idade. Então, muito obrigada pelo convite, Flaviana, né? Prazer estar com vocês. Meu nome é Cíntia da Silva Mazur. Eu sou mãe da Lorena, do oitavo A. Ela acabou de fazer 13 anos, agora em fevereiro. E sou enfermeira de formação, então há 21 anos. Sou professora de enfermagem, então é, essa temática, né, do adolescente, porque os meus alunos hoje são alunos que estão considerados ainda como adolescentes, né, que a adolescência, pelo OMS, vai até quase 24 anos. Então, meus alunos são tudo 17, 18, 19, 21. Então, eu venho, e tendo uma adolescente, eu venho estudando já a temática, né, da adolescência e também do uso de redes sociais, que é bem preocupante, né? E quanto tempo você está aqui no colégio? Ela vai fazer esse ano 2 anos. 2 anos que está aqui com a gente. Maravilha. E a Vanessa, que tem duas meninas lindas, Sim. né, Vanessa? Fala um pouquinho. Então, obrigada, né, primeiramente pelo convite. Gostei muito de saber dessa nova possibilidade, né, de conversa aqui. Eu me chamo Vanessa, né, Vanessa Maritza, vou sintetizar porque o nome é comprido. Sou mãe da Manuela, que hoje tem 12 anos, e da Heloísa, que tem 7. A Manu tá na escola desde o primeiro ano, e a Heloísa também começou no primeiro ano aqui. Eu hoje trabalho com fotografia de famílias, né? Tô sempre presente assim, nas famílias, no começo da vida deles com as crianças, e também já caminhei muito com famílias na adolescência, e hoje tenho, né, a Manuela, que tá nesse começo, né, da adolescência dela. Mas essa tua experiência é bem interessante, porque você deve presenciar muito. Enquanto nós temos eles muito pequenos, a presença, o registro, ele é muito mais significativo. Aí depois parece que vai crescendo, eles não querem mais nem estar perto da gente para tirar foto. Então, às vezes, reunir famílias com adolescentes é um pouco mais difícil, né? Sim, até esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram falando exatamente disso, que em algum lugar eu li que nós somos as pessoas favoritas dos nossos filhos até os 12 anos. E a minha filha mais velha, a Manuela, acabou de fazer 12 anos, e eu falei sobre isso, né? Da gente guardar e registrar esses momentos enquanto somos as pessoas favoritas, e também permanecer sendo, né, favoritos por mais anos, amigos, né, próximos dos nossos filhos. Sim. Isso, mas volta. Eu tenho 3 filhas, né? Uma é minha enteada, que tem 15 anos, Valentina, Ana Júlia com 19, Maria Luísa com 24, e realmente, que idade boa 24. Parece que quando eles entram lá nessa pré-adolescência, eu brinco que os ETs abduzem meus filhos, tiram, levam para outro planeta, que a gente fala assim. Isso, não é meu filho. Não é. Dormiu princesa, acordou bruxa, né? Mas depois eles devolvem, tá, gente? Já estão devolvendo uma minha. E aí a gente vê o quanto vale a pena todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho. Porque quando eles vão se tornando mais adultos, mais jovens, como é gostoso essa proximidade, essa maturidade. Você vê que tudo aquilo que
você trilhou, os desafios que a gente passou, quantas discussões, quantas brigas, bateção de porta, e a gente ali, hoje você vê que eles estão num caminho, indo para um caminho do bem, né, se formando, trabalhando, então é um momento difícil que a gente vai entrar ali a partir dos 12, 13 anos, mas com a gente presente, às vezes não Sim. em cima deles, mas muito presente e atentos, eu posso garantir Uhum. para vocês que eu tô vivendo isso na pele. E são Eles faixas bem diferentes, voltam né, que perto você da tem. gente. Tenho Né? Você faixas tem... diferentes. E aí você vai aprendendo. A Sai um, entra segunda, outro, sai um, entra a segunda já foi menos, a terceira a gente já tira de letra, apesar de serem muito diferentes, já não nos assustam. Mas o que nos assustam é que entre uma ou outra, 4 anos, muitas coisas mudam. Sim, Nesse a mundo, velocidade. essa velocidade, as coisas Exatamente a mudam. diferença das minhas 4 anos. A gente acha que são próximas, mas você vê, você fala, nossa, com ela não era assim, era muito mais Sim. fácil, porque não tinha. As informações vêm muito fácil para eles, né? Sim. Então são desafios de ser mãe, né? Depois a gente vê que deu tudo certo, né? Então vamos lá falar um pouquinho da minissérie Adolescentes. Eu quero perguntar aqui para você, Cíntia. Como foi para você assistir essa série? Eu já tenho estudado, né, a temática, tanto que eu comprei um curso de um médico, é médico ebiatra, é um médico que cuida de adolescente, né, especialidade para adolescência. E eu sigo esse médico já há um bom tempo no Instagram e comprei um curso dele. E lá ele aborda essas questões da violência, do bullying. Então ele tem vários módulos e cada Ótimo. módulo ele vai entrando numa temática, né? Como falar de sexualidade, de drogas, enfim, né? Então eu já vinha com isso, né? Já tendo um contato e eu assisto muita coisa muito variada, assim. Então eu já vinha vindo aquela questão dos red pills, dos incels, né? Para quem não sabe, o menino que não consegue ter relação com meninas, né? Porque as meninas não querem ele, né? É celibatário involuntário, ou seja, e aí nas redes eles acham alguém que escute eles. Que aceite. Que aceite, porque eles têm dificuldade. Os pais, né, quando a gente vira adolescente, nada o pai e a mãe sabe, vocês são quadrados, vocês são chato, vocês não me entendem, porque o cérebro dele está imaturo, né? Por isso que ele volta lá com 24 anos porque a maturidade cerebral aconteceu, né? Acontece. Exatamente. Então lá, eles buscam, né? Todo adolescente vai buscar a tribo dele. Então eles acham quem ouve. Então eu já vinha vindo, né? Tendo esse contato. Aí veio a série, que é pra dar um chacoalha na gente, tipo, o que que você, mãe, tá fazendo? Você, pai. E eu quero colocar uma coisa também, né? A gente sempre coloca muito na conta da mãe, né? Os pais, os homens têm que estar junto, Perfeito. porque senão sobra tudo para a mãe, né? É uma carga muito pesada que as mulheres já têm. Então, os pais e mães Tem a mesma tem responsabilidade. que ter a mesma responsabilidade e fazer esse vínculo com essa criatura, que é difícil. Eu quis abordar o assunto com a minha menina, eu vi que ela recuou, ela não quis ouvir. Eu falei, vou respeitar. Tanto que eu faço terapia, eu vou abordar isso com a minha terapeuta, como que eu vou entrando Abordar no esse assunto assunto com com ela, porque eu quero trazer minha filha para perto de mim, eu não quero afastar. Perfeito. Então, é assustador, né? A série, a minha irmã, que não tem filho, assistiu, meu cunhado, eles ficaram assim, meu Deus! Não vou ter mais. Não, já é uma decisão, mas assim, tá pegando todas as pessoas, não é só quem tem filhos, né? Exatamente. Quem tem filhos e os educadores, Exatamente. principalmente. Sim. Então, assim, deu uma chacoalhada no mundo, né? Porque é um movimento mundial essa série, né? Foi um que grito, né? foi Um grito de alerta. Oi, olhem. Eu tenho uma amiga pra que esse- mora na Inglaterra e não é em Londres, é assim, ela falou, a gente mora num povoado lá. Ela falou assim, isso não é incomum aqui. Isso que tá A série retratado na acontece série lá, não né? é Uhum. incomum. Então eu falei, gente, aqui perto de mim eu nunca soube, né? Mas ela falou, gente, aqui Os números são acontece. altíssimos. Então, gente, é uma realidade que a gente não pode tapar o olho. Exatamente. Vanessa, me fale, como que você se sentiu quando você foi acompanhando essa história? Então, quando eu vi, né, ouvi falando sobre a série, eu falei assim, preciso ver, porque tenho, né, uma menina aí entrando na adolescência, e eu, antes até da série, eu já estava muito preocupada com isso, porque ela já tem um celular, já tem acesso às redes. Então, eu sempre estava ali no controle, com o aplicativo de controle, né, instalado no celular dela, pra
ter um mínimo, né, de supervisão Até ali. para ela entender que você está supervisionando. Isso, né? também. Para ela ver que estou dando, estou confiando, né, na mão dela o celular, mas que é ainda, né, sobre minha supervisão, do pai Isso. também. E então eu já tinha muito isso na minha cabeça, e quando eu fui ver a série, eu maratonei, vi todos de uma vez só, não tive Eu como também. Não parar. tem como parar. E aí eu me assustei bastante, né, com o que vai se passando ali, mas ao mesmo tempo eu falei, pensei comigo assim, foi um abraço em mim, você não é neurótica, né? Tá certo, né? Você Perfeito. tá ali Porque a gente ainda se supervisionando. cobra se a gente não tá errando, né? Tá, Sendo diferente dos outros pais. Né? Que às vezes a sim. gente vê na família, no grupo de amigos, a gente sempre se coloca no papel da chata. Né? Essa é psíquica. Neura. Nossa, Aham, neurótica, tá louca. aham. Né? A gente escuta isso. Sim. Mas que é importante, acho que você colocou uma coisa que é bem importante, como você se sentiu segura. Estou no caminho Sim. certo, tem que estar atenta mesmo. Uma coisa lá em casa, por exemplo, é que YouTube, a gente tem na TV da sala pra colocar um karaokê, pra se divertir família, colocar uma dança pra gente dançar, mas tem senha, elas não podem assistir o YouTube. Então, elas não têm, é proibido no celular também, não tem Vai YouTube. restringindo. Pra restringir o máximo que a gente conseguir, consiga. né? Exatamente. Nossa, muito bom. E o que mais mexeu com vocês? O que mais mexeu? Aquilo que pegou mesmo na série, que tocou profundamente em cada uma de vocês. Pra mim, assim, foi a questão de a gente olha para os nossos filhos como se eles nunca fossem, como se eles não vão fazer o mal. Eles, né, Confio são, na minha educação. Não vou falar palavrão. não, eles não vão fazer isso, né? E aí eu vejo aquele pai ali confiando, Acreditando, vendo a cena do acreditando crime e e, acreditando no filho. Né? e querendo que um buraco abrisse, né? Então, aquela cena, assim, foi bem tocante pra mim. De você tem que confiar, você tem que ouvir, você tem que estar muito próximo. E às vezes não, E às não é vezes aquilo. não vai adiantar, né? Você vai ter que aceitar Até vou e resolver, fazer né? um comentário, porque aqui a gente convive, atende muitas famílias, né? E esse ponto que você trouxe, assim, para mim também foi muito chocante, porque a gente, e eu vejo isso em todos os pais aqui da escola que eu atendo, e todos os nossos pais dão educação para o filho. Eu não tenho nenhuma família aqui que eu digo, nossa, ele estraga a criança, né? No sentido de, ninguém ensina o filho a falar um palavrão, ninguém ensina o filho a fazer bullying, ninguém ensina um filho a desrespeitar um professor. Eu sei que não. A gente conhece a nossa comunidade. Mas quantos pais eu já atendi, e as coordenações, a orientação atende, que o pai fala, não, ele tá falando a verdade. Meu filho não mente. O que ele falou é verdade absoluta. E aí a gente tem que desconstruir isso. Veja, o seu filho é uma criança ou é um adolescente? Ele tá te contando sobre a visão dele. E que muitas vezes ele vai omitir. Nós somos os adultos. Então, se a escola está dizendo, né, não foi assim que aconteceu, precisa parar para olhar. O teu filho trouxe um ponto de vista, a escola trouxe outra. Quer dizer, é uma instituição, né, que é corresponsável com a educação do seu filho. E aí a gente vê a decepção dos pais, Sim. né? Quando a gente vai mostrar daí porque enquanto a gente fala, ele acredita no filho. E eu sempre falo para os pais, eu sou mãe e eu tô sempre com o pé atrás. Eu ensinei as minhas filhas a mentirem? Não. Eu ensinei minhas filhas a serem mal educadas? Não. Mas elas fazem. E o meu papel E a como mentira mãe, do ser humano, né, gente? Vamos falar a verdade, elas né? precisam tirar vantagem delas. E eu, enquanto mãe, o que eu preciso refazer? Reforçar. Os valores aqui em casa são esses. A gente conversou já sobre esse assunto. Você errou. Conversa de novo. Tem uma consequência. Enfim, é reeducar. É mostrar, tá vendo? Não é assim. Então, o que você falou é bem verdade mesmo, né? Esse impacto de, gente, eu não acredito que meu filho erra. Um menino que tinha medo de tomar injeção, pegou uma Sim. faca e matou uma outra criança, né? Meu filho bonzinho quase não sai de casa, sai de vez em quando para dar uma volta com os amigos, né? A gente não acredita mesmo. E isso nos assusta, né? Porque você Sim. fala assim, meu Deus, existe algo a mais do que a nossa educação, que também é o caráter, a personalidade dessa criança, que muitas vezes a família potencializa para o bem, como às vezes potencializa para que aquilo
que não é legal acaba florando. E o quanto a gente precisa ficar atento, né? Até que ponto é coisa de criança, né? Exatamente. Até que Vanessa. ponto a gente não precisa dar atenção e Exatamente. vão se resolver, né? Exatamente, sempre no alerta, né? Uhum. Até onde eu vou resolver, até onde eu vou ensinar. Mas acho que o mais importante é tudo que o nosso filho traz, a gente tem que escutar, acolher, mas tem que investigar. Sim. Até porque eles não ainda não desenvolveram a questão de projetar uma consequência. Exatamente. Que a imaturidade cerebral é isso. Ele não tem a Exatamente. área que projeta. Por que o jovem é tão impulsivo? Ah, eu vou, o que tem carteira, eu bebo, não vai acontecer nada. Acelera Porque minha ele moto. não, ele bebe, dirige, ele corre, ele faz racha, porque ele não projeta uma consequência grave, né, que pode acontecer. Então, o jovem é impulsivo. E isso vai acontecer com todas as outras coisas. Ah, não, eu vou mandar um nudes ali, não vai ter problema, né? Entrando com todas as possibilidades, né? Então, eu vi naquele menino ali, na última parte, né, ele com a psicóloga, eu vi uma criatura muito frágil. Ao mesmo tempo que ele estava agressivo, coagindo ela ali, né? Aquela cena Tentando impactante, manipular. Aham. mas eu vi um guri muito frágil ali. E aí eu vejo que tem muito ainda o fato do machismo, que é não chora. A menina, eu sempre falei isso. A menina cai, todo mundo, ai, vem cá no colo do pai, sopra. O menino cai e rala o joelho, levanta, não foi nada, Homem você é não forte, chora. homem não chora. E aí engole a vida inteira, engole uma vida inteira que tem que ser forte, que não pode chorar, que não pode mostrar fraqueza, que tem que ser o provedor. Exatamente. O homem nunca pode mostrar fragilidade, gente. E aí isso cria nele um monte de insegurança. E um monte de coisa que ele guardou. E aí. E a gente viu isso realmente, muito isso nele. Se achar feio, não ser aceito. Sim. Né? Que entra a questão, né? A juventude é cruel pra gente também, né? Você não tá num padrão esperado, você não se encaixa naquela tribo, você já é colocado de lado. Então a juventude é cruel por si só. Difícil, É né? difícil, É é difícil transição. É hormonal, espinha, né? né? Cresce muito as extremidades, daí fica esquisitão. Aí se Então, escondem assim, atrás das blusas de moletom, né? Eu sempre falo, os pais falam, não tira essa blusa de moletom, tá um calor. Não vai tirar. Não vai porque tá se escondendo, ainda não se aceitou, exato. ainda não tá entendendo aquele corpo, ainda não entendeu qual é a tribo que vai querer. Então você esconde. Blusa de moletom na adolescência pode estar 40 graus. Eles estão dentro, né, da blusa de exato. moletom. Eu falo, eles não E estão olha lá, vestidos, bota estão uma dentro. touca ainda, né? E geralmente com touca, que é aquela guerra, né? Tira É essa uma touca, tá proteção calor. ali pra eles, né? Uma armadura. E, exatamente, e a proteção deles é a armadura. Bem dessa forma. De que forma essa história, essa minissérie, também ressoou, assim, na experiência de mãe de vocês? Assim? O que impactou né, na função mãe de vocês? A minha é, assim, acessar o celular e o tablet, porque eu tinha senha, não sei onde eu anotei, aí esses dias eu peguei, tá com identificador facial. Porque ela já arrumou identificador facial. Eu falei assim, por que tem identificador facial? Cadê e a senha? Não, mas dá pra entrar com a senha também. Eu falei, eu vou acessar os seus, pode saber, os seus equipamentos. Então, assim, ao mesmo tempo que você não quer ser invasivo, você tem que ser. Porque eu tenho que ver o que tem lá. Tem que estar supervisionando. Não, gente, o pai vai ter que entrar. Então, eu vejo. Aí a gente teria que ter uma conversa com psicólogos, né? Porque tem vertentes que falam. Você falou um termo, você tem que ser amigo do filho. Tem psicólogos que falam, não, você não tem que ser amigo. Outro fala que tem que ser amigo. Então a gente fala assim. É que aí a o palavra que eu vou- não é o que traz a palavra amigo. Uma proximidade, né? É, Ser próximo, estar na ser- escuta, mas não se posicionar no mesmo Porque nível eles que ele, precisam né? e pedem limite. Devem E é o ter, adulto que tem que dar o limite, porque faz parte do papel, do pacote de ser pai e mãe, né? Você tem que dar limite. E aí, a minha angústia já vem sendo essa questão de Qual é o meu entrar. papel, né? Esses dias eu fiz lá descobri várias coisas, assim, mas não foi nada que me chocasse, mas assim, aquele aplicativo que não era para baixar, baixou, né? Que já é 18 mais, né? TikTok. Começando por isso, que eu falo, Mas começando pelas redes sociais. né, ela não tem, eu não permito ter Instagram, nem, mas assim, baixou o TikTok. Sem eu saber que eu tinha falado que não era pra baixar. Então, assim, eu ainda quero abordar, mas de uma forma que ela não entenda que daí ela vai tentar esconder tudo.
se eu for numa certa linha de Rigidez, CSI, né? sim. Investigador ali. Então, assim, a gente fica muito perdido mesmo, E né? é muito Até que ponto E é que muito eu difícil vou? a gente vai contra essa massa de que tudo é permissível, né? Aí os Então, amigos têm, eu não todos têm. tenho. Só elas não vão ter, né? E você fica naquela. Também você não quer que o seu filho seja excluído da turma. Uhum. É um grande desafio, né? Eu fiquei demorando ainda um pouco para entregar um celular para Manu, mas eu entreguei para ela porque eu tava naquela, né? Todo mundo tinha, ela precisava para, inclusive para fazer trabalhos em Sim, trabalhos em sim, grupo, sim. conversar com os amigos e tal. Eu falei assim, tá, como que eu vou fazer isso, né? E aí eu entrei nessa série também, eu vi que eu tô, né, igual eu falei antes, que eu tô certa de ser a neurótica. Então eu coloquei um aplicativo no celular dela que eu consigo ver o que que ela baixa, qual aplicativo que ela baixa, quanto tempo ela tá em cada aplicativo, qual que foi a busca que ela fez no Google. Então Uhum. eu Tem um tenho pouco tudo mais de isso no controle, meu né? celular, né? E acesso, e inclusive às vezes eu falo, não, hoje você pode ficar mais, daí eu libero um pouco mais de tempo, daí Mas existe esse controlo, controle. né? E Existe esse deixo isso controle. e converso muito com ela. Então depois da série, ainda eu fui dar mais uma limpa, porque eu falei assim, nossa, faz tempinho que eu não dou uma olhada. Daí eu fui pegar, né, o celular de novo e aí eu conversei com ela. Eu falei assim, filha, eu tô vendo, não é que eu não confio em você, eu confio muito em você, mas existem coisas que você pode ter acesso e você não vai ter noção do que você vai ter Você não acesso. consegue avaliar, Aí eu né? comentei com ela a questão da inteligência artificial. Hoje, adultos, né, pedófilos falam com crianças Com voz fingindo de ser criança. com uma voz Uhum. de menina, com um videozinho de menina. Não, sou eu mesmo e tá aqui. E não é. E aí Exato. eu falei pra ela, falei assim, filha, você tem que estar muito atenta. Então, quando tiver uma Uhum. conversa estranha, você já fala pra mim, né? Eu tô aqui pra ouvir e eu E para confio em eles você. nada é estranho, eles são inocentes. Hoje ainda falei para minha mais nova, vocês são muito inocentes, né? A gente precisa ter esse papel, sim, de estar um pouco atenta. Bom, gente, nosso bate-papo tá muito legal. A gente vai encerrar por aqui esse primeiro episódio, mas a gente volta falando um pouquinho mais sobre o comportamento daquele adolescente e qual é a nossa reflexão no papel enquanto família, né, com a nossa galerinha por aí. Então, não percam o próximo episódio com a Cíntia e com a Vanessa para a gente dar continuidade falando mais um pouquinho sobre adolescentes.